Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo aí. Pessoal, vou fazer um vídeo hoje aqui, que é um vídeo respondendo perguntas, tá? O meu último vídeo teve muitas perguntas, pessoal com muita dúvida, né? E eu vou aproveitar esse vídeo aqui e vou responder as perguntas que foram feitas por causa do vídeo anterior, tá? O vídeo anterior teve bastante repercussão, o pessoal gostou muito e teve algumas perguntas que eu achei até pertinente para colocar nesse vídeo aqui. Antes de começar a responder as perguntas, vou agradecer ao Vitão aí, porra, que me deu uma dica de um programinha, cara, para eu, nossa, utilizar o programa aqui e mostrar pra galera o que eu preciso mostrar aqui. Nossa, muito show. Obrigadão, Vitor. Tamo junto, cara. É isso aí. Bem, pessoal, então começando com as perguntas aqui. O Alexandre Leão, ele comentou sobre o meu book ser muito grande, né? Você vê aqui, olha o tamanho do book que eu utilizo. Mas isso tem um porquê, né? Eu utilizo o book grande assim porque eu preciso ver quem é que está ofertando aqui, quem é que está batendo, quem é que está de um lado ou do outro. E às vezes fica difícil com um book pequenininho, né? Por exemplo, aqui ó, tem um montão de ordem pequenininha da Mirae. Ela tava colocando essa ordem aqui só para prorrogar o leilão. Aqui do lado de cá também, tá vendo? Então tem muita ordem da Mirae aqui e isso acaba atrapalhando, porque por exemplo, ó, aqui nesse book aqui, eu consigo ver no 9 que tem Market Maker aqui, ó, ofertando no 9. Mas no 8 não dá pra ver, porque tá lá pra baixo, tá? Então o que que eu faço para resolver isso daqui? Eu filtro o meu book aqui e fica aparecendo para mim só os lotes que eu quero. Por exemplo, eu filtro dependendo do book e também da distância do vencimento, né? Vai aumentando a quantidade de pessoas lá. Aí eu vou tendo que aumentar um pouco esse filtro. Mas geralmente eu faço um filtro mostrando 10 quilos, né? Lotes de 10 quilos para cima. Aqui tá mostrando esses lotes de 100 aqui, de 1000, de 5000, porque eu ainda não tinha feito, porque, olha só, se tu vê aqui é o iniciozinho da gravação, né? É o início do dia. E eu ainda não tinha feito esse filtro ainda. Mas vou mostrar para vocês o que vocês já conseguem ver, por exemplo, aqui eu filtrei, cadê aqueles lotes de 2 quilos da Mirae? Não tá mais aqui, tá vendo? Então, ou seja, esse filtro aqui acaba ajudando bastante a gente. Mas eu acho que esse filtro ele só tem no Profit Pro, tá? Acho que quem opera com o Profit One ou Profit Plus lá não tem esse filtro. Você não consegue entrar nas configurações aqui. Tô até com Profit, quer ver? Tô até com Profit aberto aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui vocês conseguem ver que está aparecendo um lote de 200, né, da hora, mano. Eu tiro o filtro pro leilão, tá? Por isso que tá aparecendo esse lotinho aqui, ó. Mas ó, eu entro na propriedade do book aqui, ó. Filtros. Só entrar aqui e filtrar a quantidade de lote que eu quero. Por exemplo, ó, para mostrar esse lote de 5 kg, mas não mostrar esse daqui, posso filtrar aqui, ó, 49 lotes. Ou seja, só lotes acima de 5 kg vai aparecer aqui. Tá vendo? Então isso já ajuda, já filtra bastante o book lá. Mas é muito importante para o leilão você tirar esse filtro aqui, porque senão pode te atrapalhar lá. Tranquilo? Por isso que está sem o filtro agora, mas depois do leilão lá eu coloco o filtro novamente. Então olha só como é que é bacana você ter esse filtro para você ver o que está acontecendo no mercado. Por exemplo, ó, nesse dia aqui, isso aqui aconteceu na sexta-feira da semana do Nó Cego, da primeira semana do Nó Cego. Do vencimento I. Esse vencimento I são 5 semanas. Então o que acontece? A gente está longe do vencimento ainda. Então praticamente não anda muitas opções, né? Mas olha o que aconteceu aqui. Vocês podem ver que a Guide entrou com 1 milha para comprar aqui no 8. Cara, 1 milhão para comprar no 8. E como o mercado não movimenta muito, eu vou mostrar para vocês o que esse cara fez e o que vai também já responder a segunda pergunta, que foi uma pergunta do Price, inclusive. Que ele perguntou o seguinte: nossa, mas Ribeiro, você falou que o Credi comprou lá no 2, comprou no 4, comprou no 3. Cara, esse cara não zera porque ele gastou dinheiro, né, para comprar, para fazer essa compra. Ele não zera os market maker, né, que o Credi é um market maker que limpa o preço lá que tiver distorcido. Esse market maker ele não zera a posição. Bem, então olha o que acontece, ó.
aqui vai ser bem bacana para a gente ver duas coisas. Primeiro, como é bom a gente ter um book grande lá, porque eu tô vendo a guide para comprar 1 milhão, ela tá querendo comprar 1 milhão. E veja que a guide, ela não é amarela, ela tá verde. Por que a guide tá verde aqui? Porque ela não é um market maker, ela não opera curva de precificação. Ela opera com uma expectativa lá, acha que o mercado vai subir, ela compra, acha que o mercado vai descer, ela vende, independente do se o preço tiver justo lá, se não tiver justo, entendeu? Então o que acontece? Ela viu que estava difícil de comprar no 8 lá, estava meio sem paciência e trocou essa ordem do 8 para o 9. Vejam que eu estava vendido no 9 aqui, ó. Estava vendido em 55 quilos. Tô até com a boleta aqui para zerar se precisar. Uma outra dúvida também, eu estava com a boleta zerada, tá vendo? No preço 00. E por que eu deixo essa boleta no 00? Porque já aconteceu uma vez de eu deixar a boleta aberta aqui, meu filho bater a mão no teclado, no Enter aqui, e enviar a boleta sem eu querer, entendeu? Então eu deixo sempre a boleta no 0 aqui, se eu precisar botar o preço ali, eu clico na boleta, clico no preço que eu quero que o preço vem para cá, entendeu? Então isso é também mais uma dúvida aí que o pessoal perguntou, que eu já estou respondendo também. Então a boleta fica zerada aqui justamente por causa disso. Então vamos ver o que aconteceu aqui com a guide, olha só. Lembra, ó, eu pinto de verde aqui os institucionais, tá? Essa galera que opera com expectativa, entendeu? Não opera curva de precificação. Então, pessoal, olha o que aconteceu, ó. A guide trocou a compra dela do 8, lembra que ela tava ofertando aqui no 8, ela trocou o lote dela do 8 pro 9. Veja que eu estava vendido no 9 e o que aconteceu? O 9 acabou a quantidade os lotes que tinha lá, não tinha lote nenhum mais lá. Então, ou seja, o normal seria o que? Seria o cara zerar, né? Vou responder duas perguntas aqui de uma vez só. Por que eu não zerei o 9? E a pergunta do price lá. Por exemplo, se vocês verem lá, a guide com essa compra no 9, ela pegou alguns lotes da BCG Liquidez, que é robô, alguns lotes da Tullet. Além disso, vocês podem ver aqui, ó, que a guide, o que aconteceu? Tinha pouco lote no 9, né? Então a guide comprou lá 431 mil lotes e deixou o restante lá pendurado no 9 para comprar, tá? Aí na mesma hora os robozinhos foram e bateram o lote que ela deixou lá, ou seja, o IBS, Credi, Tullet também é um market make. Pode ver que esses market make bateram no mesmo milésimo de segundo e a mesma quantidade de lote, olha só, um número igual de lote lá. Então o que acontece? Eu acho que é a mesma empresa que é a market make na UBS, é também market make no Credi e é também market make na Tullet, tá? Ela só está em corretoras diferentes lá, mas é a mesma empresa que faz esse serviço. Tranquilo? Tu vê que a Ideal aqui entrou com um lote diferente. Na curva de precificação, vejam também que o 17 aqui, ó, tinha vendedor e quando a guide comprou na mesma hora exatamente, o Ideal foi lá, ó, pode ver, ó, no mesmo milésimo de segundo a Ideal foi lá e comprou o que tinha vendendo lá no 17. Ela tomou lá, ó, 11,26,959. Olha a guide, ó, comprou 11,26,934, ou seja, no mesmo milésimo de segundo, com pouquíssima diferença ali, porque o robô é rápido mesmo. Esse cara do Credi, o cara da Tullet, o cara do UBS, o cara da Ideal, por exemplo, que são robôs, eles, se você pensar, cara, eles venderam no 9, né? Então eles vão querer fazer o quê? Venderam no 9 e eles querem comprar no 8 lá, concorda? Bem, vou mostrar para vocês que isso não aconteceu e depois eu vou responder a pergunta por que eu não zerei esse 9 aqui. Pessoal, dei uma adiantada no vídeo aqui, vocês podem ver, lembra que eu estava vendido no 9 lá, ó, continuo vendido no 9, tá? E o preço agora, o 8 tá quase saindo. E se vocês procurarem aqui, ó, não tem market maker no 8. Aquela turma lá de market maker lá que vendeu no 9, não tá mais comprando aqui no 8. Ou seja, eles não querem vender, eles não querem comprar, eles não querem zerar aquela posição. Por quê? Esse pessoal, o market maker, ele opera curva de precificação.
ele só tá lá comprando ou vendendo se vale a pena comprar ou vender. Tá certo? Se o preço está distorcido. Se o preço não tiver distorcido, eles não compram e não vendem. Ainda que eles já estejam vendidos no 9, eles não vão ficar lá comprando no 8, tá? Porque eles não querem zerar. Então, mais para frente aí, a gente vai ter explicações como que eu sei que o cara é market maker ou não, tá? O market maker, ele não erra, tá? E eu já vi, e se você começar a operar muito mesmo e olhar o mercado, tu vai ver, por exemplo, que de vez em quando a UBS erra lá e compra no 9, em um 9 que não é para comprar, entendeu? Então esse cara não é o market maker, não é robô, é alguém que está operando por essa corretora, entendeu? Então nesse caso aqui, esse cara do Credi aqui, eu já tinha me ligado que não era um robô market maker, era um cara que tinha vendido no 9 lá e estava tentando fazer o 9 com 8, tá certo? Então, pessoal, conclusão aqui. Você vê que os market maker, cara, eles não querem zerar a posição deles. Eles compram, vendem lá. Na verdade, eu que sou mais bobo, faço compras e vendas em várias opções, fazendo travas e ganhando dinheiro. Tu imagina esses caras. Então, eles só compram e vendem quando a compra é boa ou quando a venda é boa, entendeu? E quando que a compra e a venda é boa? Quando alguém vem e distorce o preço, como que aconteceu com o Credi lá. O Credi não comprou tudo que tinha no 9 lá, e mesmo assim o 9 não virou comprador. Por que não virou comprador? Agora eu vou explicar para vocês por que eu não zerei meu 9 lá e por que aquele 9 não era para ser comprador, era para ser vendedor. Bem, vamos lá, voltei aqui a gravação, ó, e vocês podem ver, eu estou vendido no 9, mas eu tenho alguns indícios, alguns indicativos que eu estou olhando. Por exemplo, aqui ó, na opção de cima, que é uma opção que tá 50 centavos de... Não é 50 centavos, isso aqui tá R$1 acima, que eu estava acompanhando. Olha o que estava acontecendo. Se vocês verem, tá 17 com 18, tá certo? Os market maker estão ofertando aqui, ó, no 17, tá? E estão ofertando também no 18. Você pode ver que o 18 ele tá mais perigoso para sair do que o 17, pelos market maker, né? Vocês podem ver que tem uma quantidade grande no 18 lá, mas grande parte desse lote que está no 18 é esse lote da Clear aqui, ó. Lembra? E Clear é aquele cara que opera com expectativa, então ele tá nem aí com curva de precificação. Eu acompanho o que o robô tá fazendo. Então, se pela curva de precificação do robô, esse 18 tá mais fácil de sair do que o 17. E vejam bem, olha só, para tá 17 com 18, o 9 aqui é vendedor. Vocês estão vendo ou seja, o 18 perigando de sair, ou seja, perigoso, mais perigoso de sair do que o 17, e tem market maker ofertando no 9 aqui, tá? Então o que eu vejo? Eu vejo que se o 18 é vendedor lá, com market maker, então o 9 é para ser vendedor também. Então o que acontece? Quando vem a guide lá e limpa o 9, compra o 9 inteiro, cara, o 9 inteiro saiu, mas o 18 aqui continuava vendedor, inclusive o 17 era vendedor. Lembra que eu tinha mostrado para vocês? O 17 era vendedor e a Ideal comprou lá o 17, ficou sem ninguém, né? Nem comprador nem vendedor, quando a guide comprou lá. Então eu sabia que não era para virar comprador aquele 9 lá, tá certo? Além disso, eu conseguiria fazer uma borboleta no 0 a 0 com um strike depois, que era a 269, e com um strike acima dela lá. Eu estava acompanhando esses preços e esses preços mostravam para mim que ainda não precisava zerar aquele 9. Quer ver? Deixa eu botar aqui o exato momento que a guide comprou lá. Vocês podem ver que, lembra que o 18 lá estava quase saindo aquele momento e não chegou, o 9 aqui ainda era vendedor? Olha só, agora a gente vê que a guide distorceu o preço, ela não estava nem aí com curva de precificação. Ela desistiu de comprar no 8, jogou pro 9 lá e acabou, mas esse 9 não era para ter virado. Inclusive, o papel aqui está caindo, vocês podem ver. Isso aqui, o papel caindo, não diz exatamente que aquele 9 ali não pode virar comprador, tá? Porque o papel pode estar caindo lá e o 9 virar comprador. Mas eu não zerei
Por quê? Porque eu já tinha visto dentro do mesmo dia que o 18 aqui, ó, sendo perigoso, tá? O 9 ainda era vendedor. Então, cara, agora o 18 é completamente vendedor. Tem um monte de market maker vendendo lá. Olha só, um monte de market maker da Liquidez, da Ideal, da Tulip, um monte de market maker vendendo no 18 e o 9 acabou. Por que acabou? Porque a Guide comprou tudo, certo? Então, todo mundo que colocar lote para comprar aqui, os robôs vão bater. Por quê? Porque nesse momento, com essa curva de precificação, com essa distância do vencimento, que a gente está aqui na primeira semana do Nocego, né? Esse 9 agora não é para ser vendedor, sacou? Então o que aconteceu? Eu não zerei esse preço, fiz o 9 com 8 lá, tranquilo. Além disso, eu conseguiria fazer uma borboleta no 0 a 0, então eu segurei esse preço aqui, né, sabendo que eu estava tranquilo. Pessoal, então ó, vocês podem ver as 3 perguntas que eu achei mais relevantes aqui sobre o vídeo, que é o que? O tamanho do book. Vocês podem ver que o tamanho do book é porque eu acompanho quem está dando liquidez lá para o mercado, né? Então isso é importante. Além disso, os robôs, eles compram e vendem lá e não... Cara, você tem que esquecer que eles querem zerar. Não, eles não querem zerar. Eles podem comprar, vender, ficar vendido lá em 3 milhões, 5 milhões, porque alguém foi comprando deles lá, e eles não vão querer zerar eles não vão zerar isso no preço de baixo, tá? Isso aí não acontece. Então relaxa, eles só compram e vendem lá se tiver fora ou dentro ou seja, se tiver alguma distorção de preço lá. Tranquilo? Além disso, tem o porquê que eu não zerei o meu 9 aqui. Por quê? Por 2 motivos. Eu conseguiria fazer uma borboleta no 0 a 0 e vi também que o 18, que tinha ficado perigoso, e o 9 ainda era vendedor, ele estava muito vendedor aqui. Então eu tava, cara, 16 com 18, então não tinha por que eu zerar esse 9, entendeu? Respondendo uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta do Matheus. Cara, a pergunta do Matheus foi muito boa, tá? A pergunta dele dizia o seguinte: cara, você fez o vídeo e tal, e parece realmente muito óbvio com essa sua explicação, os acontecimentos, mas, cara, você está explicando algo que foi no passado. Durante o mercado, dá para entender tudo isso que você estava falando, dá para se proteger e tal. Pessoal, então eu vou responder essa pergunta aqui, essa pergunta foi top, parabéns aí ao Matheus, tá ligado aí no mercado, pergunta muito boa. E então, como aqui, por exemplo, eu não zerei aqui, ó, o meu 9 com lógica, certo? Por causa do 18 lá que estava muito vendedor. Então, sim, durante o mercado dá para entender o que está acontecendo. Cara, eu vi a Guide, vejam se vocês concordam, ó. Eu vi a Guide entrando no 8 lá. A Guide é um cara que compra fora de preço, não tá nem aí com curva de precificação. Não tem, a gente está na primeira semana do Nocego, não tem aquela liquidez gigante, certo? Então ela comprou tudo no 9 lá, o pessoal ficou com medo de botar lote para vender, certo? Mas não era para ser comprador aquele 9, o mercado não estava subindo, certo? Não era para comprar aquele, vou comprar para fazer com 10, não. Aquele 9 era para ser vendedor, só a Guide que tinha distorcido o preço aqui, igualzinho a XP fez nesse meu último vídeo lá. E outra, XP distorceu lá e depois foi virando tudo comprador, né? E dava para ver isso ao vivo no mercado? Sim, dava para ver ao vivo no mercado. Por quê? Por exemplo, um lá que tinha virado, que era comprador, virou vendedor por causa da XP, né? Voltou a virar comprador, já vai te dando indícios, entendeu? Opa, peraí. Se aquele 3, era o 3, se eu não me engano, da 277, se aquele 3 virou vendedor justamente porque aqueles 1 lá de trás foram virando pó, né? Se eles renasceram das cinzas agora, se eles não estão mais pó, cara, então esse 3 aqui não é para ser mais vendedor, você entende? Então, durante o próprio mercado, dá para ver isso acontecendo. Isso não acontece assim de uma hora para outra, entendeu? Os 1 lá foram virando comprador, aí o outro virou comprador, o outro virou comprador, aí, ou seja, deu para ver que o 3 ia virar
comprador mais cedo ou mais tarde também. Pessoal, eu utilizo métodos objetivos que me ajudam a perceber essas coisas que acontecem em outras opções, porque não dá para eu olhar 100 mil opções ao mesmo tempo, mas existe uma forma, tá? Claro que isso vai ser ensinado no curso, porque antes de ensinar isso eu tenho que passar pelo gerenciamento de risco também, para ninguém ir fazendo besteira aí e acabar entregando dinheiro para o mercado. Mas eu tenho um método realmente objetivo do que fazer, tá? Do que olhar, de como saber se aquele preço está querendo virar comprador, se é a hora de ele virar comprador, se não é a hora de ele virar vendedor. E isso a gente vai aprender aí no curso mais para frente. Tranquilo, pessoal? E então, pessoal, respondendo a pergunta do Matheus, sim, durante o mercado, tá? Antes de acontecer as coisas, porque realmente você explicar algo que já aconteceu é muito simples, né? Igual o pessoal grafista lá que acaba, ó, pô, você pode ver o martelo aqui, não sei o que, as médias móveis cruzaram, você está estudando o passado, né? Mas não, durante o próprio mercado, o mercado te dá indícios, tá? De se é o caso comprar, se é o caso vender, se aquele preço, né, é vendedor ou é comprador. Foi o caso desse 9 aqui, isso aqui foi um excelente exemplo do que aconteceu. Ah, uma outra pergunta, pergunta bacana, foi do Brondino. O Brondino perguntou por que na última, que a liquidez vem nas últimas semanas, né? Que agora, por exemplo, não tem liquidez. Cara, responder essa pergunta é uma coisa simples. Por que não tem liquidez nessa semana do nó cego nos pozinhos? Muito simples. Se vocês olharem lá, os pozinhos nessa semana ela tem um delta muito baixo. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então é muito simples. Por quê? Porque os pozinhos, olha aqui no OpLab aqui, ó, vocês podem ver, ó. Por exemplo, uma opção que está custando agora 5 centavos, cara, ela tem um delta de 0,06. Cara, é muito baixo esse delta. Ou seja, o que vai acontecer? O papel pode subir lá às vezes 5, 6, 7% e esse pozinho aqui nem vai se mexer. Não vai sair. Olha o gama dele, 0,05. Ou seja, tem um gama e um delta muito baixo. Tá? Por isso que não tem liquidez. Por quê? Quem dá liquidez para o mercado é a galera que opera com expectativa, que compra no preço errado lá, compra no preço que não é para comprar, tá certo? É a divergência de opiniões que cria isso. Agora, essa liquidez, ela acontece no que? No delta 25, 27, no delta 32. Por quê? Porque se o mercado for subir lá, for ter uma alta grande, esse delta aqui, ó, 32, são os melhores deltas para você comprar, sabendo que vai ter uma alta forte. Por quê? Porque esse delta aqui é o que tem a maior aceleração de gama. Tá? No delta 25, a partir do delta 25 é que tem maior aceleração de gama. Só que veja bem, ó, o delta 25 agora ele está custando 29 centavos. Tá certo? Então a liquidez tá nessa aqui agora, cara. Só que a gente não opera, concorda? Que a gente não opera esse preço aqui. A gente não opera 29 centavos, a gente opera mais barato. Como a gente opera mais barato, então a gente não está pegando a liquidez. A liquidez, ela tá, ó, nesse período aqui, ela tá aqui, tá? E a gente está querendo operar aqui. Por isso que a gente não encontra liquidez. Aí nos últimos dias, o que acontece nos últimos dias? Mais perto do vencimento lá. O delta 25 lá, ele não vai estar custando 23 centavos, vai estar custando 10, 7, 8, entendeu? Então o que acontece? Por isso que tem liquidez nas últimas semanas, porque essa galera que quer comprar o delta 25 lá, achando que o papel vai subir, vai dar aquela rasgada, ele vai comprar e vai comprar da gente lá que está operando fila, né? A gente opera diferente desses caras, mas esses caras trazem a liquidez. Então a liquidez tem nessas semanas. Só que ela está mais nas opções mais caras. Se vocês fizerem lá um estudo, vocês vão ver que o delta 25 ali até o 30, 40, né, e o gama ali acima de 15 lá, sempre vai estar com mais liquidez. Só que esse delta e esse gama vão ficando mais barato, né? Ou seja, o valor extrínseco
da opção, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que no último dia lá a gente opera 3, 4 centavos lá com delta de 25. Então é até perigosíssimo o último dia, os últimos momentos ali, porque num 4 centavos, esse 4 centavos pode virar R$1 se o mercado der uma explodida lá muito rápido, muito fácil, porque tem muita aceleração de gama. Mas é por isso, pessoal, que não tem liquidez nas opções que a gente opera, que são pozinhos, longe do vencimento. Tranquilo? Uma outra pergunta que eu recebo muito é se essa curva de precificação que eu falo tem alguma coisa a ver com Black Scholes. Pessoal, não tem nada a ver. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês uma coisa. Ó. Tá vendo o preço teórico aqui? Ó? Essa coluna aqui do preço teórico é a conta de Black Scholes. Tá? O pessoal faz a conta lá e vê o preço teórico fica aqui. E vocês podem ver o preço que foi a última negociação. Olha isso. Vê se bate algum preço aqui. Ó, aqui 16, olha o Black Scholes está dizendo que deveria estar custando 93 centavos essa opção. Olha essa aqui, 3 centavos, ó, 52 centavos. Então se você ver, o Black Scholes não serve absolutamente para nada pra gente aqui, tá? A curva de precificação que eu falo é uma curva objetiva de que, cara, se o cara, aquele 9 lá, por exemplo, eu estava vendido nele, eu conseguiria fazer uma borboleta no 0 a 0 naquele 9, tranquilo, sem gastar nada. Então aquele 9 não era para ser comprador, porque se aquele 9 vira comprador, qualquer um poderia bater naquele 9 lá, ficar vendido nele e fazer uma borboleta no 0 a 0. Né? Quem não quer ter uma estrutura que pode pagar muita grana para você sem ter risco nenhum, tá certo? Então é esse tipo de curva de precificação que eu tô falando. Tranquilo, pessoal? Um abraço. Valeu.